Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um manual de como seus parentes devem se comportar perante a uma adoção. Então se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E já deixa aquele like, aquele comentário, compartilha no grupo do Facebook, no grupo da família e vamos ajudar esse canal a crescer. Bora pro vídeo. O que eu tenho recebido muito é pra Nath, como falar para os nossos parentes, o que esperar dos nossos parentes, como eles devem se comportar e tal. E aí eu decidi fazer esse vídeo a pedido de vocês, para que vocês, quem saiba, enviem para os seus parentes, para que eles entendam um pouco mais sobre a adoção, entendam um pouco mais como se comportar. Mas primeiro, um aviso que eu quero dar tanto para você adotante quanto para você parente, família aí de um adotante. Lembre-se que a decisão de adotar, de ser pai, de ser mãe, é somente do casal, tá bom? É somente do pretendente. Mas o apoio é muito importante, o apoio do familiar é muito importante. Bora lá. A primeira coisa, você nunca deve falar se você é pai, se você é tio, se você é irmão, primo de uma pessoa que está pretendendo adotar. Primeira coisa que você nunca deve falar de maneira alguma, por mais que você não acredite na adoção, por mais que você não entenda o mundo da adoção, você nunca deva falar isso para um pretendente à adoção, por que você não tem o seu filho de verdade? Por que você não engravida? Por que, Natália, eu não devo falar isso? Por dois motivos. O primeiro, um filho gerado pela adoção, ele é sim um filho verdadeiro, ele é sim um filho legítimo, porque cabe o pai, cabe a mãe a adotar o seu filho, seja ele biológico ou não. Porque se o DNA fosse algo tão importante, os abrigos no nosso país não estaria tão lotado. Então não é simplesmente gerar, não é simplesmente parir, e sim adotar o filho como seu, né? Por isso que existe tanta criança sem o nome dos pais, por isso que existe tantas crianças abrigadas. Por quê? Porque essa pessoa, ela entregou seu material genético, ela colocou essa criança no mundo, mas ele não adotou como pai. Então, independente se seu filho é biológico ou não, o que faz você ser mãe ou pai é você adotar, é você querer, é você criar, é você educar, é você pagar o preço. Então, um filho gerado por vias da adoção, ele é sim um filho legítimo perante ao nosso coração, perante a Deus e perante a lei. Ele é um filho legítimo. Então, esse é o primeiro ponto de você nunca falar isso. Segundo, e extremamente importante, se você se importa ali com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu filho que está pretendendo adotar, você nunca deve falar isso, porque só uma mulher, só um homem que a maioria dos casos, com problemas de fertilidade, optam pela adoção, sabe a dor da infertilidade, sabe o quanto é difícil você tentar ano após anos a engravidar e não conseguir, você se submeter a diversos tratamentos e não conseguir, e aí você ter que se virar por um sistema onde o seu sonho da maternidade, da paternidade, e vai estar na mão de outras pessoas, né, que é da equipe judiciária. Então isso cria uma ansiedade, existe uma ferida na alma, uma ferida no coração, e você fazer essa pergunta só fere mais, só traz mais dúvidas, mais questionamento, mais culpa, né? Eu não posso gerar, eu não consigo. Então não se deve fazer isso por empatia, por compaixão, por respeito. Não se deve nunca fazer essa pergunta para um casal tentante, seja de vias naturais ou vias, adotivas. Outra coisa que você nunca deve falar, por mais que você pense isso, por mais que você ache isso, você nunca deve falar nossa, mas e se os pais dele? Nossa, vai ser igual os pais, vai ser coisa ruim. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de uma criança, certo? Ela merece respeito,
ela merece oportunidade, ela merece uma chance de ser alguém na vida, né? E a adoção dá isso para ela. Ela não é culpada de quem os pais dela são, né? De como ela foi gerada, de como ela foi abrigada, ela não tem culpa disso. Então a gente deve ter amor, a gente deve ter respeito, a gente deve ter empatia, né? O mundo tá como tá por falta de amor, por falta de respeito, por falta de empatia. E segundo, porque mais uma vez, quando você fala assim, ah, mas os pais dessa criança, você tá tirando a legitimação, você tá quebrando, você tá desvalorizando essa família, sabe? É como se você falasse, mas a minha família de verdade e a sua não é. Mas o meu filho de verdade e o seu não é. E não tem a ver, mais uma vez, com a genética, com a biologia, e sim com o tanto que a gente se doa, com o nosso amor, com o nosso respeito para com a criança. Lembrando que é a decisão do casal e não cabe aos tios, tias, parentes, amigos em se intrometer, somente apoiar. Ah, Natália, mas eu não entendo, eu não concordo, eu não acho certo. Ok, você tem todo o direito. Só que existe aí, na sua fala, no seu achismo, um preconceito. Ah, eu não sou preconceituosa. Preconceito, conceito daquilo que não se conhece. Ou seja, você não vivenciou a adoção, você não sabe da realidade das crianças abrigadas, você não sabe da realidade desse casal, desse pretendente, e você já está julgando, você já está finalizando uma história que você sequer vivenciou, você sequer conheceu. Então, se você tem amor por esse pretendente à adoção, aceite a adoção, estude, pesquisa, assista filme, leia livros, pegue depoimentos de crianças que foram adotadas e como estão hoje, de pais que adotaram e como é essa família, né? Vai procurar e pesquisar para ter noção se o seu achismo, se o seu preconceito, se ele tem fundamento, se ele tem embasamento ou se é só o que os outros acham, ou se é só o que os outros falam. Porque a gente tem o costume de formar opinião sobre algo que a gente nunca viveu, sobre algo que a gente não conhece. E aí a gente já sai apedrejando a decisão do outro quando a gente deveria apoiar. Outra coisa, se realmente der ruim, se realmente for difícil, você pode até estar lá junto, mas quem vai resolver as dificuldades, quem vai passar por aquilo, quem vai vivenciar aquilo, é somente o pretendente e a criança. Então, permita, sabe? Seja aquela que vai apoiar e não vai contra. Outra coisa que não se deve falar. Nossa, isso é lindo! Que trabalho maravilhoso! Você tá de parabéns! Isso é extremamente ofensivo para um pai de adoção, para uma mãe de adoção, porque não é um trabalho. Você fala assim para uma pessoa que fala, ah, eu vou engravidar, você fala, nossa, que coragem, que trabalho maravilhoso, você é uma pessoa incrível. Não, por vezes você fala assim, você tem certeza, olha o mundo como tá, as coisas estão tão difíceis. Então por que a mulher que ela decide ser mãe através da adoção, ela é colocada num pedestal? Não existe motivo, é só uma via de maternidade e isso é sim ofensivo. A gente se sente sim ofendido. Um exemplo, quando uma pessoa se direciona para mim e fala o trabalho que você faz no YouTube, o trabalho que você faz no Instagram, nas palestras, é incrível, Natália. Eu me sinto bem, eu me sinto lisonjeada. Mas quando a pessoa fala, nossa, como você é corajosa, adotou 4 crianças, parabéns, você é uma pessoa incrível. Eu me sinto mal. Você sabe por que eu me sinto mal? Porque eu tenho amigas que têm 4 ou 5 filhos e elas são mal faladas porque elas decidiram criar crianças que elas gestaram. Então por que ela que decidiu ter 4, 5 filhos biológicos é mal falada e eu que decidi ter 4, 5 filhos biológicos sou bendita? Só porque eles não têm o mesmo DNA do que eu? A responsabilidade é a mesma, o trabalho é o mesmo, as preocupações são as mesmas, as felicidades são as mesmas, as dores são as mesmas. Não tem diferença. Isso é um julgamento inapropriado. Por mais que você ache que você está elogiando, você não está elogiando, você está ofendendo. Outra coisa que você nunca deve fazer, nunca deve falar
é para a própria criança. Olha, seja grata ao seu pai, graças ao seu pai, graças à sua mãe. Nossa, você não deveria falar assim com a sua mãe, você não deveria... Não, gente, a criança, ela deve sim ser grata ao amor do pai, ela deve sim ser amorosa, ela deve sim honrar pai e mãe. Sim, ela deve fazer isso, mas não porque ela foi adotada, porque ela é filho, assim como um filho biológico. Então você pode falar, olha, não é legal, você foi desrespeitoso com a sua mãe. Mas você não pode falar, nossa, depois de tudo que seu pai fez por você, te tirou daquele abrigo? Isso é desrespeitoso, isso é doloroso. Mais uma vez, você tira a criança ali da área da onde ela realmente pertence. Ela começa a pensar, será que eu pertencia a esse lugar? Será que eu estou vivendo de caridade? Será que a minha família me ama? Ela começa a questionar o valor dela naquela família. Né? Afinal de contas, ela já foi descartada outras vezes. Então, você não deve falar isso, porque você vai estar colocando um valor de objeto na criança. Então, nunca fala, nossa, você tem que ter mais gratidão. Não. Você pode falar, né? Vamos supor que você é tio de uma criança adotada. Olha, não foi bacana, você desrespeitou o seu pai, você não deveria ter usado esse palavreado, a gente deve honrar pai e mãe. Sim, você pode chamar a atenção como um tio, mas da mesma maneira que você chamaria uma criança biológica. Não frisando o fato dele ter sido adotado. Afinal de contas, a decisão, assim como gerar, foi da mãe, foi do pai. Então isso não é um tipo de coisa que você deve ficar lembrando, que você deve ficar falando. Uma coisa, tá, que você também não deve falar é, com certeza puxou o pai, com certeza puxou a mãe. O pai e a mãe dela é quem cuida, é quem adota. Ah, mas os gêmeos, mas nada. Ele não tem que ficar remetendo que ele não faz parte dessa família, porque faz. Você querendo ou não, você concordando ou não, faz. Tá, Natália, mas tudo bem, eu não faço parte do grupo de pessoas negativas, eu faço parte do grupo positivo, eu tô super animado pra ver minha neta, meu sobrinho, meu primo que vem através da adoção. Calma, tá bom? Primeiro, dê espaço, vai com calma. É muito importante frisar que você tá ansioso pra ser primo, pra ser tio, pra ser amigo, pra ser avó, mas essa criança é uma criança ferida, magoada. Essa família, o pai, a mãe e os filhinhos, eles precisam de um tempo para se tornarem uma família, porque até então só foi posto como família em palavras, não existe a prática. Então eles precisam do elo afetivo, eles precisam do elo emocional, eles precisam se sentir à vontade um com o outro, eles precisam aprender a conviver um com o outro. Então às vezes você pode querer ficar muito em cima num momento que é do papai e da mamãe e o filhinho, não é do tio, das tias, dos primos, você entendeu? Então dê tempo, vai visitar, vai dar boas-vindas, vai levar um presente, mostre o quanto você está feliz pela família, pela criança, mas dê tempo. Outra coisa, não julgue. Como assim, Natália? Não julgue. Todo mundo julga, eu julgo, você julga, todo mundo julga. Quando a gente vê uma criança fazendo pirraça, quando a gente vê uma criança se jogando no chão, quando a gente vê uma criança falando um palavrão, automaticamente a gente pensa, nossa, se fosse meu filho, nossa, esse pai não educa direito. E isso vai acontecer sim com uma criança adotada, porém, principalmente na adoção tardia, geralmente na adoção tardia, é muito comum a criança mentir. É muito comum a criança falar, você não é minha mãe, eu não quero ir embora pro abrigo, eu te odeio. É muito comum a criança roubar. É muito comum a criança implicar com outra criança da família, bater em outra criança da família. Por quê? Porque até então essa era a realidade dele, não é? Até então era comum tudo isso, porque na família biológica era isso que ele vivenciava, no abrigo era isso que ele vivenciava, nas ruas era isso que ele vivenciava. É uma realidade diferente de uma criança que nasce no seio familiar estruturado. Então, não vai julgar, tá roubando porque é adotado, tá mentindo porque é adotado, porque veio do abrigo.
Sim, isso é verdade. É porque isso era comum. Mas na verdade é porque nunca teve alguém para ensinar o contrário. Filho, nós não devemos mentir, nós não devemos pegar o que é nosso, nós não devemos agredir o amiguinho, nós devemos compartilhar, nós não xingamos nessa casa, nós não nos comportamos de tal maneira. Até então, seja uma criança de 6 anos ou uma criança de 10 ou um adolescente de 15, até então ele não tinha esse parâmetro, até então não existia uma pessoa para ensinar o que é certo e o que é errado, e ele vivia provavelmente em uma comunidade, em uma família ou na rua, em que essas coisas que nós sabemos que é errado, era correto, era comum, era normal. Então é com esse tipo de comportamento que ele vai chegar. Então não julgue, ensine. De vez de você falar, tinha que ser adotado, era ladrãozinho mesmo, chega e conversa, olha, você não precisa mais roubar. Isso não é correto. Se você roubar quando você estiver fora de casa, você vai ser preso. Deus não se agrada, isso entristece o coração da família. Se você quer, você pode pedir pro seu pai, pra sua mãe, pra mim que sou sua tia, pra mim que sou sua avó. Pede, mas não precisa roubar. Entendeu? Se isso persistir, você procura um psicólogo, se isso persistir, você põe um castigo. Porém, é muito importante você entender que ali existem comportamentos que são baseados numa história, num passado negativo, que ele viveu e ele não teve escolha. Você entende? Não se teve uma escolha. Aquilo foi o que foi ensinado. Por que é tão comum a gente ver em cidades muito pobres, em favelas, meninas de 10, 12 anos se prostituindo, meninos de 10, 12 anos usando droga? Porque aquela ali é a realidade dele. É muito fácil a gente falar, o meu filho não usa droga, quando o seu filho não sabe nem o que é droga, o seu filho nunca viu uma droga, o seu filho nunca viu ninguém drogado. Entendeu? A minha filha não se prostitui porque aos 12 anos de idade ela ainda pode ser criança, ela pode brincar de boneca, ela pode brincar de panelinha, porque tem pai e mãe para cuidar. Você entendeu? Mas muitas dessas crianças se prostituem para não levar uma surra, se prostituem para receber o de comer, para ter aonde dormir. Muitas dessas crianças passam por isso por falta de opção. Então é normal que ao ser adotada, ela ainda se comporte de maneira inadequada. Então cabe você, tio, mãe, pai, educá-la e não julgá-la. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu faço a parte 2. Se você é um tio, uma mãe, um pai, um avô, enfim, qualquer parente de um pretendente à adoção, tenha amor, calma e estude. Estude bastante, pesquise história, assista vídeos de casais que já adotaram, assista filmes baseados em fatos reais sobre a adoção, leia sobre o assunto, converse com assistentes sociais, com psicopedagoga, entenda o mundo da adoção e apoie esse casal, essa mulher, esse homem que decidiram ser pretendente à adoção. A adoção ela é uma via de maternidade tão legítima quanto a gravidez, como a FIV. Ela é tão legítima quanto ser pai, ser mãe e ser filho tem a ver com amor e respeito e não com DNA. E você precisa entender, aceitar e apoiar essa nova família que está se formando. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima.